Boa tarde. O Leme Notícias de hoje fala sobre a homeopatia. Desde a Grécia Antiga, a medicina possui duas correntes terapêuticas fundamentadas no princípio dos contrários e no princípio dos semelhantes. A homeopatia baseia-se no princípio da semelhança e foi criada por Samuel Hahnemann há mais de 200 anos. A homeopatia se apoia na observação experimental de que toda substância que é capaz de provocar determinados sintomas numa pessoa sadia, também é capaz de curar estes mesmos sintomas numa pessoa doente. Ao contrário do que muita gente pensa, a homeopatia é um sistema científico bem definido, com uma metodologia de pesquisa própria e apoiada em dados da experimentação clínica dos medicamentos no ser humano. E para conversar conosco sobre este tema, nosso convidado de hoje é o Dr. Tabajara Paques Barros, médico homeopata e acupunturista. Fique bem informado e por dentro dos fatos da sua cidade. O Leme Notícias é informação imparcial e objetiva, a serviço da cidadania. Nós voltamos já. E vamos falar sobre homeopatia. Com a gente aqui, agradecendo inclusive a presença, doutor Tabajara, médico homeopata, e que vai dizer pra gente, a coisa começou lá atrás mesmo, hein, doutor? Na Grécia Antiga. Exatamente, Hipócrates já falava sobre isso. Já o semelhante cura o semelhante. E o que eles tinham na época para fazer essa cura? Pois é, na verdade, as pesquisas começaram há mais de 200 anos atrás, através do médico alemão chamado Samuel Hahnemann. Ele era um médico, e vivia naquela época, a medicina era um pouco sem grandes recursos. Estava engatinhando. Ele gostaria de curar mais pessoas, de melhorar mais pessoas, Então ele começou a estudar, e num livro que ele estava traduzindo, ele percebeu que ali poderia estar uma saída. Então, era um livro sobre a quina. Quina é um medicamento, Correto. Que até hoje ainda é utilizado para malária. Então, era um remédio dado para pessoas com febre. Então, ele experimentou esse remédio, nele mesmo. E ele observou que esse remédio provocava nele febre. Ele não está doente, é essa informação que nós passamos aí. Essa informação é uma definição da homeopatia muito boa. Sei. Ela diz muita coisa e é isso aí. Começou com esse remédio, a quina, ele tomou, experimentou nele mesmo, ficou com febre e começou a experimentar outros remédios. Por exemplo, a ipecacuanha, aquela planta que dá vômito, provoca vômitos. O digitalis, que é uma planta para o coração, tônico cardíaco. E outros remédios, por exemplo, a beladona, que é para febre também, E ele começou a observar que tinha aí uma realidade. E ele publicou esse trabalho, E a partir daí começou a desenvolver. Não acharam que ele estava biruta, não, Acharam. É sempre assim? Acharam sim, houve muita controvérsia e muita gente contra, Porque a medicina naquela época era baseada muito assim, em vomitórios, em purgantes, em sanguessuga, Lembra da sanguessuga? Sanguessuga? Pois é. Existia sangria, Pessoas doentes faziam sangrias, E ele tentou outra metodologia e conseguiu. Ele conseguiu, E a partir da experimentação, que nós chamamos a experimentação no homem são, Então, uma medicação dada a uma pessoa sã provoca uma série de sintomas. Ele coleta essa série de sintomas e coloca num livro. E esse livro é chamado Matéria Médica. São esses livros aí que o senhor trouxe para mostrar. Toda consulta médica, nós também consultamos o livro. Então, nós temos vários livros. Quem vai em consultório de médico homeopata, nós temos vários livros que a gente consulta durante
a consulta. A consulta. Porque cada paciente tem um caminho a ser Cada seguido. paciente é um paciente. Não existem duas pessoas iguais. Quer dizer, nem, vamos falar de uma dor de cabeça, por exemplo. 3 pessoas com dor de cabeça, as 3 vão ser tratadas diferentemente. Exatamente. Exatamente. Se você for pela alopatia, remédios para dor de cabeça são analgésicos, né? Tem esse e aquele, não é? Correto. Não tem grandes variações. Agora, dentro da homeopatia, não. Existem muitos remédios, são tantos quantos os pacientes. Aí a importância de se conversar com esse paciente para saber os motivos, para se chegar à causa. As variações da dor de cabeça ou localização, qual horário que a piora, se há referência a algum alimento que a provoque essa dor de cabeça, como é a dor de cabeça, né? Existem vários tipos de dor de cabeça. E então, esses são parâmetros para o médico se guiar. E aí ele faz essa coleção de dados, de sintomas do paciente e procura nos livros, tá? Então, uma coleção de sintomas é chamado repertório. A pessoa tem, um livro chamado Repertório, né? Repertório. Esse aqui é do Kent, feito pelo Eizayaga, um argentino. Então, você tem um livrão desse aqui e você encontra aqui muitos sintomas, né? Então, você vai caracterizando aquela dor. Por exemplo, aqui o paciente está lhe passando. Olha só que coincidência, abri bem cabeça-dor. Cabeça-dor, olha aí. E aí você tem, olha só quantas características diferentes de dor de cabeça. Olha para mostrar aqui. Então o médico vai procurando caracterizar, quanto mais caracterizar, mais fácil fica. Essas colunas todas aí que a gente vê aqui, doutor, é tudo com dor. Exatamente. Aqui tem, por exemplo, uma característica da dor e embaixo o nome dos medicamentos que poderão ser utilizados, né? Então você vai classificando a dor dessa maneira e você procura isso fazer o quê? Procurar a lei do semelhante, tá? Então, quanto mais o remédio, por exemplo, eu dou para você tação, eu dou a quina, o primeiro remédio utilizado, você vai ter febres intermitentes que vai e volta, né? E outros sintomas. Aí aparece outra pessoa, né? Com os mesmos sintomas. Aí eu vou lembrar, mas tem um remédio que tem esses mesmos sintomas e posso dar, eu estou autorizado a dar esse remédio para essa pessoa. Então, o semelhante cura o semelhante. E essa questão, voltando um pouquinho ao Hahnemann, doutor, ele foi buscar nas plantas essa cura? No começo, sim. E é por isso que se confunde um pouco essa questão da fitoterapia com homeopatia, ou não? Confunde. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos falar o português. A fitoterapia são medicamentos feitos a partir de plantas mesmo, tá? Fitoplantas, né? Correto. E terapia, tratamento. Então, tratamento à base de plantas. Essa terapia, ela não utiliza o remédio homeopaticamente. O remédio homeopático é a planta, né? A tintura mater da planta. Sim. E é utilizado um método para se fazer o remédio homeopático, que é como? Diluição e dinamização. A diluição é feita de duas maneiras. Ou na maneira decimal, quer dizer, 1:10, e a centesimal 1:100. E é sempre nessa proporção, entre aspas, pequena, e é por isso que demora um pouco mais para curar? Ou... Não, por isso que se chama dose mínima. Dose mínima. Mas não necessariamente... As pessoas têm essa... não sei, é cultural isso. E a homeopatia demora muito mais para curar. Já vou tomar um remédio de farmácia mesmo, que o negócio aqui é mais rápido. Tem isso? Depende. Se a doença for aguda, quer dizer, faz pouco tempo que a pessoa está doente, a medicação funciona mais rápido também. Você pode tratar uma infecção de garganta, uma dor de cabeça rapidamente, em poucas horas. Sim. Agora, se a doença for crônica, aí há uma tendência de se demorar mais a ver a cura. Passar por um tratamento. Aí há a necessidade de um tratamento mais longo também. Doutor, não é que demore mais, entendeu? É uma diferença. É uma diferença. Doença recente, o remédio tem que atuar rapidamente. Por exemplo, uma febre alta, entendeu, né? O senhor disse que conversa com o paciente para se buscar o caminho mais correto. Uma pessoa, uma criança que não sabe se expressar, a orientação dos pais, só isso já funciona? É importante, a gente observa também a parte comportamental da pessoa,
a gente observa a parte mental também, né? A parte mental é uma parte muito importante na homeopatia, né? Então, nós temos que ter um treinamento para se saber exatamente qual é a sintomatologia, né? Porque os remédios testados, né? A patogenesia, a parte mental é uma parte muito importante. Elas sempre estão interessadas para o médico. Daqui a pouco nós vamos falar se a homeopatia cura todas as doenças, doutor. Nós vamos a um pequeno intervalo. Ok. E nós voltamos já já com o Leme Notícias, primeira edição. Por que você não vai descer na sua casa? O Leme Notícias hoje falando sobre homeopatia, recebendo aqui o doutor Tabajara Pax Barros, médico homeopata, e nós vamos àquela pergunta, doutor, a homeopatia cura tudo? Não, não cura tudo. Assim como as outras terapias, também não há tratamento para tudo, né? O melhor é sempre fazer o diagnóstico o mais precocemente possível. Isso em todas as patologias, em qualquer terapia, para que ela funcione melhor, tá bom? Mas ela não cura tudo, ela tem uma utilidade em pelo menos 80% das patologias que a gente vê. Normalmente, ela tem uma grande utilidade. Essa questão da manipulação do medicamento homeopático, que hoje a gente está um pouco mais acostumado com isso do que alguns anos atrás. Essa rede toda é confiável, essa manipulação ela é de alto nível, enfim... Não tem maracutaia nessa história toda aí? E você falou uma palavra, né, que está sendo confundida com homeopatia. São remédios manipulados. Não são a mesma coisa. Tá? Remédios manipulados são aqueles remédios que eles fazem a manipulação na farmácia de manipulação. Tá? Não tem nada a ver com homeopatia. E o que é normalmente as farmácias de homeopatia fazem manipulação também, mas são dois tipos de remédios. E qual é essa diferença aí, doutor? A manipulação são remédios comuns. Comuns. Remédios de alopatia ou fitoterápicos. A homeopatia não. A homeopatia passa pela dinamização e pela dinamização. Diluição e dinamização sempre. E quanto mais, como é que estava naquela informação que nós vimos ali, essa diluição, quanto mais você faz o agito, a dinamização. A dinamização. É o agito, né? É o agito, vamos dizer assim. E o efeito, libera a energia do medicamento para o meio, que é o álcool, né? Feito com álcool. E seria até... no fundo, seria até um tratamento dinâmico por métodos físicos, né? Enquanto os outros medicamentos, os medicamentos alopáticos, no caso, ou fitoterápicos, são através da química, tá? Então, a homeopatia, procurando lá no fundo, né, seria um tratamento por força física. E ela tem efeitos colaterais como a alopatia ou não? Não. Pode acontecer uma agravação. Há alguns tratamentos que no começo ocorre a agravação do quadro clínico. Tá? Isso é bem descrito, é chamado agravação. Isso não é ruim. Tá? Isso pode ser bom e deve ser comunicado ao médico. Muitas vezes acontece isso. Uma agravação não chega a ser um efeito colateral, né? É o que acontece e é o que o médico homeopata procura muitas vezes também. Uma agravação, há uma parada do tratamento, no caso, pode ser mudado o medicamento ou mudado a dinamização. Busca-se um outro caminho. Exatamente. Ou mesmo remédio com uma dinamização menor, né? E há uma possibilidade de cura até maior quando há agravação. O senhor trouxe um livrinho para mostrar esse gráfico. O que significa isso aí, doutor? Ah, tá. Esse aqui é um livro, né? É um livro de uma coleção. O que é, né? No caso aqui é o que é homeopatia. Ele foi feito pelo Flávio Dantas, que é um professor de medicina de Uberlândia, tá? Da Universidade Federal de Uberlândia. O que é homeopatia? O que é homeopatia. Ele tem um gráfico aqui, um quadro muito interessante, né? Sobre a patogenesia, que a gente estava falando do método de pesquisa, né?
Então, se for possível olhar aqui, nós tem aqui experimentação pura, tá? Então, é a administração repetida de uma única substância num organismo são, que vai provocar sintomas físicos e somáticos. Isso chama-se patogenesia, tá? E ele vai comparar com o doente, tá? A doença natural que vários problemas podem originar uma doença no indivíduo, né? Dentre eles, hereditariedade, agentes infecciosos, condições de meio de vida, né? Vai provocar que o organismo fique doente. Isso é o quê? É a doença natural, que é constituída de sintomas psíquicos e físicos também, tá? Então ele compara os sintomas produzidos pela medicação, pela experimentação no homem são, com os sintomas que o homem está apresentando. Isso é o princípio da semelhança. Tá? Aquele remédio que provoca os mesmos sintomas ou sintomas semelhantes ao que o homem doente está apresentando, ele passa esse remédio, chama-se semelhante cura ou semelhante. É um dos princípios fundamentais da homeopatia. Um dos problemas do homem de hoje, doutor, é essa questão da depressão, do estresse, do nervosismo, daquela tensão do dia a dia. A homeopatia é bem-vinda nesses casos também? Com certeza. Nós temos várias medicações que ajudam bastante a pessoa quando estão com esses estados psíquicos. Existem doentes, existem doenças, existem medicações homeopáticas que podem ser de muita valia. A gente estava conversando no intervalo e até é interessante a gente voltar no assunto a respeito do antraz. Esse pó branco aí que está deixando todo mundo assombrado e com um medo terrível aí. Exatamente. Em função dessas confusões entre Estados Unidos e Afeganistão. E o que é o antrax? O antrax é uma bactéria... É usado na homeopatia o antrax, não? Não, pode ser utilizado. Pode ser utilizado. É uma doença que no Brasil chama-se carbúnculo, né? É muito comum em bezerros, em ovinos, tá? E chama-se carbúnculo. E há tratamento para isso, antibiótico, né? Os homens podem pegar na manipulação dos animais, né? Existe tratamento, um antibiótico, vários tipos de antibióticos são adequados ao seu uso, né? E existe a possibilidade de se utilizar também, fazer um remédio homeopático com o antrax. E por que ele está causando esse problema? Inclusive mata, né? Se for aspirado, parece que o problema é maior. Quando a doença é respiratória, inalatória, é muito pior, ela tem uma toxina muito potente. A pessoa absorve aquilo, inala aquele pó? Exatamente, dá problemas respiratórios e pode haver parada respiratória. E isso é rápido? É rápido, em 48 horas, né? Depois tem aquele problema de pele também, né? O mais comum, por isso que chama carbúnculo. Né? E a pessoa tem que... E as pessoas estão tomando, inclusive, o antraz agora para se precaver desse problema, é isso lá? O pessoal do Correio? Tomando antibiótico. O antibiótico que é... Os trabalhadores dos Correios americanos, principalmente os de Nova York, me parece que estão tomando antibiótico para evitar... Se defender esse... E teria um remédio homeopático para esse caso aí? Poderia ser feito, sim. Inclusive é uma boa experiência, né? Poderia pegar o antrax e fazer um tipo vacina. A vacina que é dado nas pessoas em postos de saúde é como se fosse um remédio homeopático, só está faltando a dinamização, porque a diluição já é feita, né? Então, precisaria do Hahnemann de novo aí, Pablo? Não! Ele deixou tudo escrito, né? Então, o Hahnemann está presente sempre, né? Sempre. Ele deixou tudo escrito, como é feito, e a partir disso tem muitos pesquisadores e cientistas, né, por aí testando a homeopatia, né? É um método interessante a se testar. Então, se a pessoa receber em casa lá um envelopinho com pó branco, o que faz, doutor? Bom, sai de perto? Se ele viu que tem o pó branco, é melhor ele já deve ter aberto, né? Nem abrir. É melhor não abrir e chamar os bombeiros. A primeira opção é chamar os bombeiros e a vigilância epidemiológica e sanitária. Doutor, que conselho o senhor daria a uma pessoa acostumada a essa questão de tratamento alopático e da homeopatia?
principalmente aquela que tem dúvida e gostaria até de passar a se medicar com os remédios homeopáticos. O que é tirar um pouco essa máscara aí que a pessoa fica com receio? Eu não entendo bem o receio, não há por que ter receio, né? É uma consulta normal com o médico, é uma especialidade médica, a homeopatia é uma especialidade médica há cerca de 10, 15 anos, então não há por que se temer um atendimento, né? Não é mesmo? É medo do quê? Medo de não funcionar? O médico tem condições de saber se a homeopatia vai ser viável ou não naquele tratamento, né? Não se chama mais medicina alternativa, é medicina ou terapia complementar. Ela pode ser complementada, tá? Por alopatia, acupuntura, tá? E outros métodos terapêuticos. Se a pessoa não estiver interessada na homeopatia, a própria maneira dela pensar psicologicamente não vai influir em nada. Ou não? Existe um professor, né, o Linhares, que ele fala assim, né? Mesmo que você não acredite, se você estiver com uma infecção de garganta, experimente tal remédio. Sim. Tá? Então não depende também só da pessoa achar que aquilo vai ser ótimo. Mas se ela está, né, consciente de que, esse negócio aqui não vai fazer efeito, não faz, ou faz? Faz, assim possível. Mesmo faz? Faz, sim. Faz assim mesmo. Então ela não precisa se preocupar e ficar com essa coisa na cabeça. Não. Experimente. Experimente. O Linhares mandou, vamos fazer, quem sabe a gente consegue mudar essa... Vamos experimentar. E faz homeopatia é experimentação também. Faz menos mal do que o remédio comum. O remédio comum pode trazer alguns efeitos colaterais importantes, né? A homeopatia tem menos efeitos, ou não tem efeitos colaterais. Então, se não houver perigo de vida, se não for uma doença muito grave, por exemplo, uma meningite, uma tuberculose, uma hanseníase, há a opção da homeopatia. A homeopatia está aí e a gente pode utilizar, e são muito viáveis. Nós falamos da fitoterapia, e ela é mais ligada a essa questão dos florais de Bach também. A homeopatia não tem nada a ver com os florais? Não tem. A homeopatia não é só vegetal, tá? A homeopatia pode ser feita de mineral, de animais, tá? E os florais de Bach são feitos a partir de flores, né? E tem um médico irlandês ou inglês chamado Bach. Richard Bach, né? E ele descobriu o efeito de flores, né? Então chama florais de Bach, mas tem florais outros também. Nós temos os florais de Minas, temos os florais da Califórnia, os florais da Austrália, existem florais já testados pelo mundo todo. Tudo a partir dos florais de Bach, que ele tinha as flores do local onde ele morava, que era a Grã-Bretanha, tá? E nós temos esses florais e são mais para problemas emocionais, funcionam bem também. Só para o lado emocional. Aí já sai um pouco dessa outra questão, a pessoa com dor de cabeça, dor de estômago, isso aí já não... Depende. Depende também. Se a dor de cabeça... Se for de fundo emocional, exatamente, funciona. Então, mas não tem nada a ver com fitoterapia, florais Bach, homeopatia, cada um tem o seu trilho aí. Exatamente. Está certo que florais de Bach e fitoterapia são feitos a partir de plantas. Né? Então não deixa de ser também uma fitoterapia. Tá bom, doutor. O senhor quer deixar o telefone, endereço do seu escritório ou coisa parecida aí para o pessoal se inteirar mais aí dessa questão homeopática? Pois não, coloco-me à disposição. Quem quiser saber mais alguma coisa sobre homeopatia, o meu consultório é Avenida 29 de Agosto, 657. Telefone 571-3644. 571-3644. Exato. O senhor atende também no CS2? Atendo também no serviço público no CS2. Diariamente? Diariamente. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no Leme Notícias, pelas suas explicações e pela sua orientação nessa questão da homeopatia. Espero que os nossos telespectadores tenham ficado aí entenderam mais essa questão da homeopatia, tá bom? Eu que agradeço a homeopatia também. Muito obrigado. E nós chegamos ao final do Leme Notícias, primeira edição. Uma boa tarde a todos e até amanhã.
tarde. A Justiça e a Cidadania. Este é o tema do Leme Notícias, primeira edição de hoje. Afinal de contas, a justiça é realmente cega? O cidadão comum tem acesso fácil à justiça? Como funciona o poder judiciário? Por que os processos são tão demorados? Afinal, é possível acreditar numa justiça que é tão lenta e que está sob suspeita de corrupção? Para responder a estas e outras questões, nossos convidados de hoje, o advogado e professor do curso de Direito da Unifiam, Nestor Negrelli Neto, que também coordena o Núcleo de Prática Jurídica da Unifiam, e o presidente da OAB de Leme, o advogado José Benedito Ruas Baldin. O Leme Notícias é informação a serviço da cidadania. Fique ligado. Voltamos já. E agradecendo a presença dos convidados hoje aqui, doutor Baldin, doutor Nestor, eu já começo emendando a primeira questão aí. Como é que funciona a justiça? Quais as subdivisões, as divisões? O que Leme hoje pode falar a respeito do atendimento judiciário à população? Enfim, uma geral a respeito disso, doutor. O judiciário em Leme, nós podemos dizer que, à vista das dificuldades que encontramos nas condições muito sui generis, né? Leme é uma cidade que todos nós conhecemos, uma cidade dormitório, temos vários problemas sociais e, infelizmente, essa condição também repercute no Poder Judiciário, a ponto de termos aí a faixa aí de 12, 13 mil processos a cada juiz, e então se torna humanamente impossível realmente uma justiça mais ágil. Isso Sim. Não é um problema só de Leme também, né, doutor? Mas o Essa que a gente questão tem dos verificado, processos, o bispo, é o seguinte, que a grande maioria das cidades circunvizinhas, os juízes têm aí uma faixa de 3 mil, 4 mil feitos. Então, Leme, um juiz hoje tem nada mais, nada menos que 300% a mais. Isso realmente acaba repercutindo no bom andamento da justiça. Quer dizer que a questão não é é falta de pessoal, a burocracia é muito grande. O que está impedindo essa comparação, como o senhor disse, com outras cidades da região? O que ocorreu é que Leme, infelizmente, como sempre, né, ficou um pouquinho para trás. Nós não fomos, às épocas devidas, atrás da criação e instalação de novas varas. São duas varas? Temos duas hoje criadas e instaladas, mas já temos também criada a terceira e quarta vara, que serão instaladas, creio eu, provavelmente o ano futuro, tendo em vista que a construção dessa nova ala está em fase adiantada e a construtora teria até, se não me falha a memória, final de janeiro, princípio de fevereiro para entregar. Nós temos o local, evidentemente, que a gente vai fazer um trabalho ordem, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Legislativo, para que a gente possa instalar essas varas e dar um atendimento mais sério às pessoas que dela necessitam. Doutor Nestor, é isso mesmo? É por aí essa questão? Eu acredito por isso que a justiça é lenta? Eu acredito que a justiça é lenta não só devido a esses fatos pautados pelo Dr. Baldin. É lógico que o número de demandas é muito grande e os procedimentos ainda atravancam o Poder Judiciário, deixam a justiça mais lenta ainda. Para tentar minimizar essa lentidão, o Judiciário criou o Juizado Especial Cível, né? E que o Juizado Especial um pouco mais, né, doutor? Criminal, é bem verdade, que é o denominado chamado pequenas causas. Pequenas causas. E nesse aspecto, eu poderia dizer que a cidade de Leme está muito bem servida, a sociedade de Leme está muito bem servida, porque o Juizado Especial Cível é uma realidade, a questão do acesso à justiça da população carente também é uma realidade, e isso é possível graças a alguns convênios celebrados, primeiramente entre a OAB e
a Unifiam, através da sua faculdade de Direito. Foi recentemente essa parceria aí, doutor, né? Com a Unifiam, a CIL? Não, veja bem. Nós temos 3 grandes convênios. O mais recente é o convênio OAB, ACIL e faculdade. Mas nós temos outros que, na verdade, o primeiro, na verdade, é o convênio OAB Faculdade, que funciona nas dependências da Faculdade de Direito, no Núcleo de Prática Jurídica, onde a população carente busca, dentro da faculdade, a prestação jurisdicional, onde os estagiários atendem essas pessoas, fazem um relatório dos seus casos e apresentam uma solução desses casos junto à Ordem dos Advogados do Brasil, que estará... Aí a OAB dá sequência. Dá sequência através de um advogado gratuito. Correto. Né? E mais recentemente, com essa parceria com a CIL, o que envolve aí, doutor? Essa parceria com a CIL, na verdade, ela vem a fechar mais uma ponta do atendimento à comunidade de Leme. O que será feito nessa parceria? Alunos do 5º ano do curso de Direito, acompanhados de um advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil de Leme, estarão 2 dias na semana na Associação Comercial Industrial de Leme, prestando uma assessoria jurídica, né, uma consultoria, por assim dizer, aos associados da CIL. Eles não estarão impetrando ações. Apenas eles estarão orientando. Exato. Tirando dúvidas, Exato. esclarecimentos, alguns procedimentos que eles, empresários e comerciantes, devem tomar. Perfeito. Doutor, o doutor Nestor frisou essa questão do atendimento à população carente, que tem dificuldade para chegar até a justiça. O povo comum, o pobre, vamos dizer assim, ele tem esse acesso, o acesso dado a ele é o mesmo do que uma pessoa com dinheiro na contratação de um advogado e de um respaldo jurídico bem mais amplo, vamos dizer assim? Com certeza. Nesse ponto eu defendo e muito os colegas que estão inscritos através da subsecção, porque nós temos um trabalho feito realmente de alto nível. Todas as pessoas que necessitam de uma assistência judiciária, ele pode procurar ou a casa do advogado, que o nosso atendimento é toda sexta-feira no período da manhã. Na Avenida Marginal. Exatamente, Joaquim Lopes Zagra. Ou, caso contrário, também na faculdade, só que na faculdade é de segunda a sexta, das 17h30 às 18h30, se não me falha a memória, 19h30. Então, toda pessoa que realmente necessitar, ela tem um atendimento. Os advogados, tanto no convênio que nós fizemos com a Unifiam, tanto quanto o convênio que fizemos com a Procuradoria-Geral do Estado, eles têm 30 dias para entrar com o serviço. Né? Esse atendimento é totalmente gratuito? Totalmente gratuito. É evidente que tem algumas custas que as pessoas não sabem diferenciar, e aí acontecem alguns problemas. Tipo, nos inventários, quando a OAB faz, a pessoa, o interessado, o beneficiário, ele está isento do pagamento dos honorários. Entretanto, o Estado cobra os impostos, os intervios, os causa-morte e tudo mais. Então, existe uma diferença. Mas eu tenho que advogado. Isso daí, realmente, o advogado não está obrigado a pagar. Como faz a pessoa que às vezes não tem, doutor, nada, não tem nem o que comer em casa, vai ter que tirar ali o... Infelizmente, tem certas coisas que não são gratuitas na justiça. Aí já entra alguma coisa na promoção social, prefeitura, aquele apoio, tem que procurar algum apoio fora, ou, às vezes até mesmo os próprios familiares. A gente verifica aí alguns casos que tem muitas pessoas que têm, como se diz assim, eles têm vários irmãos, vários herdeiros, e eles acabam não se conscientizando que precisa pagar essa custa para que ele possa realmente ter o acesso à justiça. Mas, de qualquer forma, ele tem o acesso, sim. As pessoas de Leme que têm procurado assistência judiciária têm tido seus casos solucionados, e basta procurar. Realmente ele tem que ir na Unifiam, expor o seu caso, ele tem que ir na ordem, expor o seu caso, que nós temos atendidos
bem dizer, acho que 80% a 85% dos casos que não são procurados, que não são poucos. Doutor Baldin, me permita, a título de informação, eu tenho alguns números relativos ao escritório de advocacia, ao convênio com a AB. No ano de 1999, foi quando nós começamos com o convênio, nós tivemos 320 atendimentos. Sim. Já no ano de 2000, 326, e agora 2001 até a presente data, 378 atendimentos à população carente. E essas pessoas já estão conscientizadas em procurar essa justiça, ou muitos não sabem disso ainda? Porque normalmente a pessoa vai na delegacia, né? Qualquer problema, a primeira porta de entrada é a delegacia. E para chegar até vocês ou para chegar até a OAB, existe aí uma conscientização no meio dessa população? Sem dúvida, veja bem, cada cidadão que procura esse nosso serviço, tanto na ordem quanto na faculdade, ele é um agente proliferador dessa ideia. E ele, com certeza, vai estar divulgando essa ideia entre seus familiares, entre seus amigos. E, além disso, tanto a ordem quanto a Unifiam tem procurado divulgar nos jornais escritos da cidade esse atendimento. Para ter uma noção, para completar o dado do Dr. Nestor, 300 casos, que seriam aqui no caso da Unifiam, nós temos fechados 1.650 atendimentos deferidos este ano. Só este ano? Só este ano. Quase 5 vezes mais, né? Exatamente. É coisa que a Unifiam está fazendo muito bem a parte dela. Os atendimentos estão sendo muito bons. O pessoal, os advogados que depois pegam o material feito pelos estagiários, têm realmente feito comentários muito bons. Mas nós pegamos com a Unifiam, que pega mais a área civil. Mas aqui eu estou contando a área de infância e juventude, a área criminal, então aumenta realmente o número, né? São bem mais. Mas você colocando a área de família, área civil, infância e juventude, penal, júri, realmente o número bastante grande. Mas isso tudo é muito bonito quando a justiça não está em greve, né, doutor? Que aí atrapalha. Inclusive nós temos uma matéria aí, daqui a pouquinho a gente vai chamá-la, com relação a essa greve no judiciário. Agora vamos sair um pouquinho do atendimento da população. Como é que fica a vida desse povo, doutor? A situação não está fácil. Para os advogados também. Eu fui obrigado, inclusive, a parar o atendimento na assistência judiciária. Nós já estamos aí há quase um mês. Nós fomos obrigados a suspender o atendimento. Porque nem a justiça gratuita tem... Não estão atendendo ninguém. Tem um quebra-galho aí, não tem também. Não atende ninguém. A única coisa que os juízes estão fazendo, casos de urgência, certo? Mas casos de urgência, de réu preso, mandato de segurança, habeas corpus e tal. Agora, que a gente tem se perguntado muito, né? O alimento não é um caso urgente? Você não se alimenta todo dia, tem gente que está necessitando. E, infelizmente, por mais que a gente tenha boa vontade e respeito também as pessoas que têm de defender o seu direito, mas gostaria que houvesse uma conscientização também dos funcionários, um aspecto de que tem muita gente necessitando de alimentos. E alguns processos estão parados e essas famílias não têm mesmo aonde buscar mais esse alimento. Então, infelizmente, o Leme tem esse aspecto social, como disse de princípio. E não tem outro jeito, né, doutor? A greve ela é legal, né? As classes trabalhadoras têm o direito de realizá-la, mas, infelizmente, as pessoas que estão em volta sofrem com tudo isso. O maior problema da greve, não obstante ela ser constitucional, e esta greve em específico ter sido declarada legal, é a questão do social. Que fica bastante prejudicado. Na verdade, não são só os funcionários que estão sofrendo com a falta de pagamentos ou com a falta de aumentos, mas a sociedade em si está sofrendo. A classe dos advogados também está sofrendo. O Dr. Baldin sabe muito bem disso, e pode me corrigir se eu estiver errado. Nós temos advogados na cidade que estavam se mantendo com os honorários da assistência judiciária e que não estão recebendo há mais de 2 meses. Então, é uma questão muito séria. Dificulta tudo e a todos, porque eu não posso atender. Infelizmente, também temos as pessoas que não compreendem isso, vão lá na assistência judiciária e querem a nomeação do advogado, porque o caso dela é urgente, ela quer.
E eu não tenho como também. Eu passo que o advogado tendo 30 dias para todo reclamação, mundo de mão uma atada, coisa né? começa a estar a outra e infelizmente a gente Então nós vamos a um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta a comentar a respeito disso e vamos ver a matéria com relação à greve do Judiciário. O Leme Notícias, primeira edição, vai a um rápido intervalo e nós voltamos já já. Notícias hoje tratando essa questão da cidadania, da justiça, e nós deixamos aí no bloco anterior, doutor, o problema da greve do judiciário. O senhor dizia da dificuldade até do advogado, no sentido da sua vida continuar aí, quer dizer, a coisa está realmente feia. Sem dúvida, Bispo. Eu dizia no bloco anterior, que o doutor Baldin pode me corrigir se eu estiver errado, que muitos advogados inscritos na subseção de Leme, e em todo o país, a realidade também não é muito diferente, sobrevivem com os honorários advocatícios advindos da justiça gratuita. E com a greve do judiciário, esses honorários estão, de certa forma, suspensos, né? Eles não estão recebendo honorários. Então, nós podemos até dizer, numa expressão mais popular, que tem advogado passando fome. É porque não é só essa questão do recebimento do advogado por parte da justiça gratuita. A própria vida dele normal aí no seu dia a dia também sem dúvida, empaca, sem né? dúvida. O doutor Baldin dizia que muitas vezes o cidadão procura assistência judiciária da Ordem dos Advogados do Brasil, precisa da nomeação de um advogado, essa nomeação não está sendo feita pelo motivo da greve, e muitas vezes esse cidadão ele não quer saber o motivo, ele não consegue entender o motivo. E, por vezes, o advogado acaba sendo até um vilão da greve do judiciário. Foi o que começou a acontecer. As pessoas iam e por que não entrou convenção? Por que o senhor não fez isso? Por várias indagações que, infelizmente, o advogado não tinha como falar. Eles falaram, a greve está na greve do judiciário. Não, mas não sei que cidade está trabalhando. Mas aqui também está em greve, você explicar que é um conjunto no Estado... Atrapalha aí a cabeça da... Exatamente, e a pessoa acha que é o culpado, infelizmente, é o advogado. Mas vamos dar uma olhadinha na matéria que a gente fez aí com relação a essa greve do judiciário. De Leme já estão em greve há 75 dias. O movimento reivindica 54% de aumento como reposição de perda salarial ocorrido nos últimos 7 anos. Porque fazem 7 anos que o governo federal, estadual, através do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, e agora esse governador corrupto, Alckmin, eles não dão aumento para a classe dos servidores públicos. E nos tratam como bode expiatório da situação. Em Leme, nem todos aderiram à greve. Apenas 65% dos funcionários do judiciário estão paralisados. Mesmo assim, no Fórum Municipal, quase todas as repartições permanecem fechadas. Os servidores públicos que não aderiram à greve não são suficientes para manter o atendimento normal. A líder do movimento em Leme, Carla Engner, afirma que, além das perdas salariais, muitos funcionários têm que trazer os computadores de casa para poderem trabalhar. Pois o ano passado os juízes tiveram 38% de reposição dentro dos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal. E por que os funcionários do Judiciário Paulista, dentro dessa mesma lei, não podem ter a sua reposição? E nós mantemos o Judiciário Paulista, pois nós trazemos material de casa, computador que são doados pelo comércio ou computador pessoal. Então não é justo que os funcionários mantenham esse judiciário sendo um poder, sendo ele, o judiciário, um poder independente e com recursos próprios. E quais são as consequências para a população da greve? As consequências para a população são os atrasos processuais e o descumprimento da justiça. Eu acredito pessoalmente que nós estamos sem o Estado democrático de direito, pois sem a justiça não há democracia. Então nós estamos vivendo
um período entre a democracia e a ditadura com esse desmando do não cumprimento constitucional. A previsão para a volta? A greve é por tempo indeterminado. E aí, doutores? Que situação? Levar o computador de casa, papel, para poder trabalhar? Existe isso mesmo? Existe. Infelizmente. É uma realidade. Vários funcionários levaram seus computadores para poder trabalhar e papel. O que existe, eu acho que Leme, nesse ponto, eu posso dizer que nós somos muito bem posicionados, muito bem, me falta o termo, mas somos bem servidos, a grande realidade é essa, privilegiados. Nós temos aqui uma faculdade que não entra em atrito com a ordem que não entra em atrito com o promotor, com o juiz, com o funcionário. Nós não temos aqui representações recíprocas, aquele negócio todo, que infelizmente existem em alguns fóruns, inclusive da região. Nós temos uma ótica, apenas uma ótica, né, que é a população. A ordem já fez algumas reivindicações. Nós já colocamos aí um protocolo, uma máquina de protocolo nova. Nós já fornecemos papel também para o fórum. E existe um trabalho já realizado, ordem, a CIL, através inclusive de um dos seus diretores, o Vagão, lá da Limicor, e nós fizemos um trabalho para conseguirmos equipar o fórum. Quer dizer, é um absurdo, mas enfim... Enfim, nós temos que solucionar o problema nosso caseiro. Não adianta nós queremos ficar, né? Exatamente, ficar pedindo, não vai vir? Não, vamos à luta. Tá? Então, esses computadores já estão adquiridos, já estão no fórum. Estamos aguardando agora simplesmente a conclusão da obra. Tanto eu quanto o doutor André e o senhor Sérgio Zocoler, que é um rapaz oficial de justiça, que conhece a fundo a questão de informática, nós já estivemos em Itatiba, ou Itapira, não me recordo bem essa cidade, verificando um sistema de informática que agilize muito a justiça. Então, logo retorne a greve, nós iremos a Ribeirão Preto, que é um sistema um tanto quanto não tão sofisticado, mas que atende muito bem, e esses computadores serão divididos no fórum para que a gente tenha uma agilidade maior. Eu concordo realmente com a representante aí da greve, né, a Carla. Existem algumas condições que tem que ser visto. Agora, realmente, eu também fico numa posição tanto quanto incômoda, né? Eu não posso falar, não, eu estou com vocês e, ao mesmo tempo, como é que eu vou estar com a minha classe? Eu tenho que defender a minha classe. Então, realmente, seria, acho que um ajuste. E os seus clientes também, né? Também. Então, acho que deveria realmente se sentarmos numa mesa e ter uma solução mais ágil, mais rápida, que seja talvez até mais caseira, para a gente ter condições de passar aos funcionários do fórum condições melhores de trabalho e esquecer um pouquinho a nível de Estado. E vamos continuar reivindicando seus direitos, que se são direitos, eu acho que tem que ser pagos. A justiça, ela não pode, não deve vacilar. Se é um direito, se ela prega que o direito do outro tem que ser dado, por que não fazer isso para os próprios funcionários? E a cabeça dos alunos lá, doutora? Como é que fica? A greve também nos atingiu, mesmo porque nas dependências da Faculdade de Direito de Leme, funciona também, ou funcionava, por assim dizer, né, o Juizado Especial Civil, pequenas causas. Então, nós tínhamos dentro da instituição o atendimento à população, das causas do Juizado Especial, e tínhamos também, né, as audiências de conciliação e as audiências de instrução e julgamento. E com a greve, essas atividades também foram suspensas. Interrompidas, né? Interrompidas. Agora, com relação ao atendimento, em virtude dele ser feito por alunos e funcionários da instituição, este não foi interrompido. O atendimento das causas do Juizado Especial Civil continuam sendo feitos às terças, quartas e quintas, das 16 às 17h30. E com grande sucesso. Com grande sucesso. Com grande sucesso. Felizmente. Vamos sair um pouco dessa greve, dessas questões aí. Como é que faz a maioridade? Essa discussão a respeito de maioridade. 16, 18, 21, menos, porque
as pessoas têm acompanhado aí na mídia em geral essa questão dos menores, cada vez mais os menores agindo de uma forma que nos deixa espantados aí. E seria uma solução essa maioridade, entre aspas, menor? Como é que faz? Eu diria que não se conserta o país apenas com uma caneta e com um pedaço de papel, ou seja, por decreto. O Brasil está passando por uma gama enorme de reformas. E eu acho que foi esquecido uma, que são 2 institutos, né? A questão social e a questão familiar. Infelizmente, os menores que estão aí na rua não têm exatamente a base, que é a família. E o Estado, por sua vez, também não fornece nada de bom para o menor. O que o menor tem que fazer? Se deu por decreto 16 anos. Mas por quê? Porque existiam condições ou interesses outros, que eram políticas eleitoreira. Por que não a responsabilidade? Então, acho que é um disparate muito grande. Enquanto não se aplicar na criança, esse país, infelizmente, não terá solução. É o meu ponto de vista. É isso aí mesmo, doutor? Eu entendo que, no âmbito do direito civil, a imputabilidade começar a baixar vir para 18 anos, na verdade, com o advento do novo Código Civil, eu acho, na verdade, eu entendo que é um avanço. É porque ficava essa pequena diferença. Exato. Penal 18, civil 21 anos. Agora vai se igualar. Exato. Eu acho que é um avanço, sim. Agora, com relação à maioridade penal ser aos 16 anos, eu sou absolutamente contra. Eu entendo que uma criança de 16 anos não está preparada para decidir, para responder totalmente pelos seus atos. Eu acredito sim, no que o Dr. Baldin acabou de dizer, que ela precisa sim de amparo do Estado, através da família e principalmente da escola, porque entendo também que o progresso de um povo começa no progresso da escola, e enquanto nós não tivermos um ensino fundamental, um ensino médio de alto nível, questões outras como a família, como a criminalidade, ficarão um tanto quanto prejudicadas. E eu tenho a impressão aqui que uma grande ajuda também nessa questão do menor foi o Conselho Tutelar, mas que também vive abarrotado com essa questão, né, doutor? Que é muita coisa todo santo dia. Eu acho que o Conselho Tutelar realmente ajuda aí bastante em nossa comunidade. Não discordo em nada que o meu colega disse aqui, o Dr. Nestor. Realmente existe, a partir do momento que você começa a igualar, eu também sou contra esse negócio da maioridade e minoridade, como eu disse, não é uma caneta e um pedaço de papel que vai mudar isso. Acho que é tudo uma estrutura social. O Comucra, você vai lá, as pessoas que são atendidas, você verifica que muitas vezes o pai, a mãe não sabem onde está, são famílias desestruturadas. Então, eu acho que é muito mais ampla. A preocupação da família não é nem com a criança, é para ver se ela consegue sobreviver de uma forma ou de outra, né? Exatamente. E vai deixando. Então, eu acho que tudo isso tem que ser responsabilizado dos pais quando abandonam seus filhos aí, ou até mesmo quando forçam seus filhos a ir fazer essa mendicância barata junto à população, que defendem, às vezes, os pontos de mendicância até com a própria vida, né? Então, tem muita coisa que acho que tem que ser mudado nessa estrutura toda. Evidente que você colocando idade, se acertando isso aqui, são coisas, mecanismos que você está realmente melhorando. Tá? E essas ações do governo federal, obrigando a criança na escola, dando uma ajuda financeira, inclusive, para a família, que nós temos aí acompanhado na TV? Eu acho interessante, mas fica aquém do que se espera de um governo federal. Mesmo porque é comum ouvirmos da população carente o famoso chavão, pedir dá mais. Rende mais. Rende mais. E muitas vezes rende mais mesmo. Salvo engano, a contribuição do governo federal para cada criança em escolas gira em torno de R$30. É, por aí. É insuficiente? É muito insuficiente. Logicamente, é uma ajuda, é de grande valia. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa, mas ainda fica aquém do que se espera de uma política social para o nosso país. As duas instituições, no caso a OAB,
Associação de Leme e a Unifian, junto ao poder público? Qual é o trabalho, o que se faz, o que se discute? Há entendimentos, existe um diálogo com o poder público? Primeiro, Baldin. Muito. Muito. Eu acho que Leme, realmente, eu volto muito a insistir nesse ponto. Nós somos privilegiados. Nós temos um bom contato, já disse, tanto com a Unifian, com o poder público executivo, legislativo, judiciário. Nós não temos, assim, nenhuma rusga, nenhuma briga de que ficar aqui, eu ficando acusando esse órgão aqui. Eu acho que, realmente, nesse ponto, nós estamos muito bem. Depende, realmente, da população procurar, ela vai ter seus canais. Nós temos várias comissões dentro da ordem. Se nós não temos condição de realizar todos, nós estamos aí tendo a ajuda da Unifian. Enfim, eu acho que é um trabalho que nós estamos fazendo para Leme. E isso vale muito. Toda vez que eu vislumbro alguma coisa a nível de ordem que eu posso trazer para Leme, eu sou o primeiro aí atrás. Como também sei de algumas notícias, evidentemente que não estou aqui autorizado a dizer, não sei se o doutor Nestor está, de outros benefícios que advirão a Leme que são de suma importância para a população como um todo. Eu acho que isso vale muito. A partir do momento que houver a união de todos os poderes, de todas as entidades, de todas as classes que possam trabalhar por Leme, realmente Leme tem muito ainda a ganhar. Pelo lado da Unifian? Por parte da Faculdade de Direito de Leme, Centro Universitário em Anguera, eu acredito que ela também tem total interesse em estar mantendo outros contatos, né? Mesmo porque é inconcebível pensarmos a universidade, um centro universitário, dissociado do contexto social que ele se insere e do poder público, né? Então, eu gostaria até de dizer em primeira mão que estamos já estudando novas parcerias agora com o poder público, em específico a Prefeitura Municipal de Leme, através da sua Secretaria de Negócios Jurídicos e também através da sua Secretaria de Educação. Muito obrigado pela presença de vocês, pelos esclarecimentos. Foi muito bom a gente conversar e tratar desses assuntos realmente importantes e que atingem diretamente a população no sentido de procurar uma justiça, né? Se abrigar na justiça, vamos dizer assim. Obrigado, doutor Baldin, e obrigado, doutor Nestor. Eu que agradeço. Estamos à disposição. O Leme Notícias, primeira edição, fica por aqui. O nosso muito obrigado, uma boa tarde a todos e até amanhã. Boa tarde. O Leme Notícias, primeira edição de hoje, faz uma reflexão sobre o preconceito racial. Afirmações, muitas vezes maldosas, acabam influenciando e criando um preconceito especialmente com respeito às pessoas negras. Na história da humanidade, muitos absurdos já foram cometidos quando as pessoas começam a fazer distinção entre raças.
Com este pretexto, povos dominaram e exploraram outros, escravizaram pessoas, mataram e destruíram. O pior é que o racismo cria um ciclo vicioso, porque quando um grupo é segregado e desprezado por uma sociedade, ela própria está se diminuindo e limitando suas potencialidades. O Brasil é considerado um país onde não há discriminação ao negro, pelo menos nos níveis que se vê em outros países. Será que isso é verdade? Como combater o preconceito racial? O que já tem sido feito para isso? Para responder a estas e outras perguntas e conversar conosco sobre este assunto, nosso convidado de hoje é o advogado Paulo Henrique Ribeiro Floriano, que é um dos coordenadores da ECAL, a entidade comunitária afrolemense. O Leme Notícias é informação objetiva e imparcial, feita para você ficar bem informado e por dentro da sua cidade e dos assuntos que tocam a sua vida. Então fique ligado, nós voltamos já. E já agradecendo a presença do advogado, o coordenador da ECAL, doutor Paulo Henrique, eu já vou na primeira pergunta, Paulo. Existe mesmo esse preconceito nesse século XXI? Boa tarde, Bispo. Boa tarde aos telespectadores da TV Leme. Na verdade, infelizmente, nós viramos esse milênio trazendo essa infelicidade. O Brasil ainda traz consigo uma marca histórica e inacreditável de ser o segundo país do mundo em população negra e manter essa sua população em torno de 48% a 50% ainda nos estratos menores da sociedade por conta da prática reiterada do racismo e da discriminação racial. Quer dizer que aquele 13 de maio de 88 foi só no papel? Ou de lá para cá os avanços foram conseguidos? Como é que você faz essa comparação aí, Paulo? Verdade. Nós ainda não conseguimos superar a questão do 13 de maio. Todos nós sabemos que aquele momento histórico foi um momento em que a escravidão ela se deu não por conta de uma bondade daquela princesa, mas porque já era um sistema anacrônico. E desde então, aqueles escravos que ali foram colocados às margens da sociedade não tiveram nenhuma reparação. Se nós compararmos o Brasil em relação aos Estados Unidos, logo após a Guerra de Secessão que teve como consequência a abolição da escravatura, o primeiro momento que aconteceu em seguida foi o quê? Foi a reparação. O Estado americano reconheceu que esses escravos estariam atrasados no processo de desenvolvimento e a partir daí começou-se a fazer uma reparação. Nós estamos começando a discutir as reparações agora. Depois do congresso que houve agora na África do Sul, em setembro próximo, pela primeira vez o Brasil começa a discutir de uma forma ainda muito insignificante, mas é um começo, a questão das reparações, que é uma necessidade para se poder estabelecer um processo de igualdade na sociedade. O Brasil lidera esse ranking aí no preconceito, Paulo? O Brasil ele traz consigo, infelizmente, ainda taxas mais excludentes que a própria África do Sul e que os próprios Estados Unidos, que são considerados países racistas, em relação, obviamente, a populações negras. O Brasil tem consigo índices muito piores, e isso comprovado não pelas entidades que trabalham a questão racial, mas pelo próprio governo. O IPEA, que é um instituto do próprio governo, ele apresentou dados econômicos no Brasil e que envergonhou o Brasil nesse congresso internacional. O Brasil hoje ele é visto pelo mundo todo como um país que tem a prática discriminatória constante, e isso, na verdade, é o que mantém ainda essa população. Mas mesmo em função dessa nova legislação, com relação à questão de preconceito, principalmente, o Brasil ainda peca nesses pequenos detalhes aí, Peca. Assim? Peca porque ainda o Estado brasileiro não incorporou a necessidade das reparações. Começa muito lentamente, a partir de agora, não é?
as políticas e ações afirmativas, que, aliás, tem gerado uma certa polêmica com a lei de cotas, não é? Tem começado isso muito recentemente. Então, ainda quando o Estado brasileiro não incorporar essa situação, o Estado, eu digo, em todo o seu âmbito, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, quando ele não tiver programas específicos para poder realmente reparar, para poder estabelecer as condições de igualdade, você não vai conseguir sair desse patamar que nós nos encontramos. Aonde que o preconceito é mais acentuado, Paulo? Na escola, no trabalho, na rua, no local público? Infelizmente, o sistema do preconceito no Brasil ele é cultural, então ele atinge a todos, tanto negros como brancos. Ele está incorporado aos costumes, ele está incorporado à educação, ele está incorporado à mídia, então ele reproduz essa situação de inferioridade. Esse exemplo clássico, os estrangeiros quando chegam no Brasil, vendo a sua população e ao mesmo tempo, ao ver a mídia, ele não entende que situação é essa. Dentro de um povo mestiço, mesclado, e essa mescla não sendo reproduzida nos outros setores. A mídia, por exemplo, é um exemplo clássico disso. Você não vê negros na televisão, você não vê negros fazendo parte de um cotidiano, de uma história, e você não vê negros ocupando altos escalões, seja de governo, seja no comércio, seja na indústria. Aqui em Leme, nós podemos, inclusive, retratar isso de uma forma muito clara. Se você fizer andar pelas ruas principais da cidade, a Rua 29 de Agosto, a Rua Rafael de Barros, você não vai encontrar negros trabalhando no comércio de Leme. Esse é um exemplo clássico de como essa situação de ascendência ainda é algo que não toca as pessoas e elas não sentem essa exclusão. Mas mesmo, Paulo, mesmo com a abertura hoje, por exemplo, você é hoje um advogado respeitado na comunidade e tem o seu trabalho, tem o seu espaço, mesmo as pessoas já galgando um posicionamento melhor, ainda existe assim mesmo esse preconceito? Sem dúvida nenhuma. O aspecto individual, que obviamente leva várias pessoas a ascenderem, como diria até o meu caso, conseguir chegar à universidade e ter o respeito. Você teve problemas? Sim, eu sempre trato da questão racial não do ponto de vista particular, não é? Na medida em que existir um racismo, e esse racismo atingir as pessoas negras, atingem a todas, independente de quem seja. Vamos dar um exemplo clássico, o nosso rei Pelé. Ele não pode deixar de ser, de sentir ou dizer que não é discriminado por ser negro, por quê? Porque a discriminação atinge a todos da raça. Então, Mas ele teve, no caso do Pelé, ele teve uma trajetória um pouco mais amena nesse sentido, ou também foi... Na verdade, esses problemas todos. Enquanto Pelé, sim. Enquanto Pelé, sim. Mas enquanto Edson Arantes do Nascimento, se ninguém o conhecesse, obviamente ele teria as mesmas situações que a grande maioria da população. E esse aspecto aí, esse exemplo do Pelé, nos Estados Unidos, a questão dos negros no basquete, os ídolos americanos, os grandes artistas de cinema, a comparação é idêntica? A situação é a mesma aqui no Brasil e lá também? Ou lá eles relevam um pouco mais? Eu acho que toda pessoa que consegue ascender a um sucesso, como foi o caso do Pelé e desses líderes que você colocou agora do esporte americano, primeiro eles têm um respeito por aquilo que eles conquistaram. Então, enquanto indivíduos, eles necessariamente serão respeitados. Mas a questão racial, ela suplanta a questão individual. Quando eu insisto em dizer que o racismo é um dado cultural, necessariamente ele vai atingir a todos, porque a cultura ela vai estar sendo passada para todos de uma forma preconceituosa. Então a minha filha, por exemplo, que está numa escola, ela começa desde cedo e desde a mídia a aprender a ser inferior. Eu volto à mídia porque é um dado, quando eu insisto no dado cultural, no dado educacional, nós vamos ver que a forma de reproduzir a identidade não é feita como se dá no país. Ou seja, se nós somos um país mestiço, essa identidade cultural e educacional deveria ser tratada dos valores de todas as raças. Então nós não temos. Esses valores referentes aos aspectos da comunidade negra, da população negra, não é passado. Tanto que se nós pegarmos hoje um estudante que termina o 2º grau e perguntar para ele o que ele teve de informação sobre o continente africano, sobre as histórias do negro no Brasil, ele não vai saber. Ele vai saber apenas que o negro foi escravo. Mas ele não tem sequer a noção, por exemplo, que ontem, que foi Dia Nacional de Consciência Negra, ele não sabe nem por quê. E não teve essa informação, ela é
ela já vem com esse sentido de realmente cercear esse conhecimento da pessoa? Você acha que já vem lá de cima, de governo, das próprias instituições de educação? Com certeza. E é por isso que eu insisto em dizer que o racismo no Brasil é institucional. Em relação às pessoas, você pode até me dizer, mas isso não seria um paradoxo? E é, porque em relação às pessoas nós não temos esse conflito direto. Nós não vemos aqui negros e brancos guerreando e brigando, graças a Deus. Por isso que eu acho que é muito mais fácil ser resolvido o problema no Brasil. Mas é necessário que tenha, a partir de já, não é, que os governos assumam essa situação diferencial de tratamento e que comece realmente a tratar todos com uma certa igualdade, começando pela educação. Vamos voltar um pouquinho no Pelé e essa questão de familiar. Ele casou com uma branca. Isso ameniza um pouco a situação? É por isso que existe esses relacionamentos de negros e brancos? Ou você acha que não, o amor não tem barreira, vale tudo? Na verdade, o Brasil, até os anos 80, final dos anos 80, ele tinha uma política internacional que exatamente tratava disso. Dizia que o Brasil era uma democracia racial, porque ali naquele país seria um exemplo em que as raças se misturavam. Isso é verdade. Graças a Deus, aqui no Brasil, as raças realmente se misturam. Mas isso não quer dizer que o fato de se misturarem suplementam o problema racial de forma alguma. Há casais interraciais, por exemplo, que não têm conhecimento nenhum sobre esse problema. E mais, quando se tem, às vezes, um filho mais claro, um filho mais escuro, o filho mais escuro sempre tem um problema maior. Não é? Por quê? Porque essa questão da cor pesa na sociedade. Ainda que esse casal tenha a superação pelo amor dessa convivência, no dia a dia, né, fica muito difícil para esses pais que não têm esse preparo a tratar, principalmente da educação desses filhos. Não é? Então, infelizmente, não resolve o problema a mistura das raças. Ela não é suficiente para superar o problema racial. Intervalinho, daqui a pouco a gente volta a conversar mais sobre este assunto. Muito bem. O Leme Notícias, primeira edição, volta já já. Fique ligado. E voltamos com o Leme Notícias, primeira edição, hoje falando sobre essa questão do preconceito racial, em função até da Semana da Consciência Negra, e conosco aqui o Dr. Paulo Henrique Floriano. Paulo, no último bloco a gente deu uma passada no geral em relação a esse aspecto aí, mas eu gostaria que você falasse um pouco dessas políticas de ações afirmativas. O que vem a ser isso? Perfeito. Com o advento do último congresso internacional, que aconteceu na África do Sul, o Congresso Mundial sobre Racismo, Xenofobia e outras formas de intolerância, o Brasil ele esteve exposto ao mundo. Dessa exposição ao mundo veio também uma cobrança muito forte para o governo brasileiro. As políticas de ação afirmativas nada mais são do que um compromisso, não só nacional, mas internacional do país, de rever a sua relação com essa população negra brasileira, que é uma população de exclusão, que sofre esse racismo, esse preconceito, e um compromisso desses governos começar a pontuar um avanço dentro do seu programa político. Então, a questão racial deixa de ser, digamos, um problema do movimento negro, que sempre abordava a questão, e passa a ser um problema político do país. Quer dizer que até então os governos não se preocupavam com esse aspecto aí. Não precisaram levar uma chacoalhada. Exatamente. Não se preocupavam, apenas tinham algumas posições um tanto, digamos, dúbias, né? Mas agora eles têm um compromisso de realmente começar essa reparação. E esse compromisso não vem a ser só do governo federal, tem que ser também do governo estadual, de todos os níveis. Então, a partir desse momento, as casas legislativas, o Poder Judiciário e o Poder Executivo têm que começar a refletir como pode, do ponto de vista real, concreto, estabelecer medidas de equação, de estabelecer a igualdade. Né, e aí entra aquela questão das leis de cotas. Exatamente. Bem definidas nos Estados Unidos. Né? Exatamente. Né? Um exemplo da lei de cotas nos Estados Unidos, se nós assistimos qualquer filme norte-americano, você vai reparar que sempre tem um personagem de primeiro escalão, digamos assim, negro.
não é? Isso decorreu exatamente dessa cobrança que a comunidade negra americana fazia à sociedade lá. Os governos americanos, quando se estabelecem, você sempre vai encontrar um negro lá. O Brasil não tem esse compromisso. Ao estabelecer essa lei de cotas, ou se tentar brigar por essa lei de cotas, que o Rio de Janeiro, aliás, já adotou, o que vai se fazer? Vai determinar um dado concreto. Então, aqueles que são desiguais, você começa a ter uma política também desigual para poder igualá-los. Você tem algum número com relação a essa lei aí, alguma porcentagem? Que ela Tem, funciona mais ou menos, só para dar um exemplo para as pessoas que estão nos acompanhando, Paulo, das mulheres na política, né? Exato. Aquele percentual de mulheres fazendo parte dos quadros políticos, isso aí? Que é uma lei de cotas. É uma lei de cotas. Também. A Constituição estabelece também que nos concursos públicos os deficientes tenham um percentual assegurado nos concursos. Correto. Também é uma lei de cota. Ainda a questão racial, se tem muita dificuldade, ou diria até uma má vontade, em se pensar isso. Eu lembro quando se estabeleceu, começou a se falar sobre a lei de cotas para ensino, né, na educação, muitos até juristas levantaram a possibilidade da inconstitucionalidade, o que é um absurdo jurídico, não é? Se você tem essa situação com mulheres, onde está a inconstitucionalidade em relação à questão dos negros? Para você ter uma ideia, dentro do sistema educacional universitário, os negros representam apenas 2%. Isso, num país que tem 50% da sua população negra, é algo realmente desumano. Então, essa lei de cotas viria para tentar estabelecer um percentual de igualdade. Aqui, sendo prático, no município, por exemplo, nós sabemos que existe a concessão das bolsas aos estudantes aqui da cidade. Por parte da prefeitura. Por parte da prefeitura, dada a concessão do terreno à faculdade. Nós estamos tentando também negociar aqui na prefeitura para que possa aqui se estabelecer um percentual mínimo que seja destinado a alunos negros carentes, para que possa, por exemplo, eu sou professor da faculdade, não ter como nós vemos hoje nas salas de aula. Em cada sala você encontra, em média, 1, 2, no máximo 3 alunos negros por sala, não é? Então, se você pudesse, dentro dessa política de ação afirmativa aqui, na cidade de Leme, um dado prático seria fazer a inserção desses alunos carentes negros num percentual mínimo que fosse possível, para que pudesse ascender, então, até o acesso universitário. E existe, Paulo, essa questão do preconceito partindo do próprio negro? Na verdade, quando se coloca muito isso é um dado também que nós estamos abertos à discussão. A ECAL, como eu disse, nós estamos também cobrando a nossa comunidade para que ela possa também reagir, não é? E é claro que nós temos ainda dentro da própria comunidade muitas pessoas da nossa comunidade que ainda se sentem pessoas introjetadas, elas ainda têm muito timidez, estão fechadas, mas isso é reflexo desse dia a dia. Não é? Como, por exemplo, uma criança, eu insisto nessa questão das crianças, como uma criança pode ter uma autoestima se ela liga uma televisão e nunca encontra uma apresentadora, por exemplo, negra? Em qualquer programa de televisão você não tem uma apresentadora negra de crianças. São todas loirinhas, São todas loiras. Então ela não tem uma autoafirmação, ela não tem uma identidade. Ela liga uma televisão, assiste uma novela, como tem uma novela hoje passando, em que os negros fazendo papel ali de escravos, você não tem nem nas novelas de época um protagonista negro. O problema não é ter novela de escravo, é que se fosse um protagonista negro. Você não tem até hoje, em qualquer novela que apareça, uma relação normal de uma família negra. Isso faz com que essas pessoas assimilem essa situação de inferioridade e ele comece a achar que realmente ser negro é ruim. É por isso que o Michael Jackson ficou branco ou não? Essa questão do Michael Jackson é uma questão muito polêmica, né? Dizem, eu vou dizer das pessoas que eu respeito dentro da militância norte-americana, que, por exemplo, o Spike Lee, que é um cineasta que ninguém pode duvidar da sua capacidade, do seu compromisso com as questões raciais, que já deixou muito claro. O Michael Jackson, para você ter ideia, é uma das pessoas que mais ajudam a comunidade dentro dos projetos sociais, independente dessa sua aparência branca que, segundo ele, realmente decorre dessa questão ligada ao vitiligo. Doença, né, do vitiligo. Paulo, o que veio a ser a ECAL e como ela atua aqui na nossa cidade? Perfeito. A ECAL, como o próprio nome diz, é uma entidade comunitária fluminense. Ela é uma entidade que existe já há 2 anos
E ontem, aliás, Dia Nacional de Consciência Negra, dia 20 de novembro, nós estamos agora celebrando a sua instalação definitiva e, mais do que isso, a sua afirmação como uma ONG. A partir de agora, então, nós começamos a ter uma outra tipo de relação à personalidade jurídica, mas nós já atendemos vários casos, por exemplo, de discriminação racial, já tivemos várias ações, inclusive algumas com resultado positivo, tivemos já várias denúncias de discriminação racial no trabalho, e já temos conversado com alguns representantes do comércio, fizemos vários trabalhos junto a escolas. Quer dizer que agora essa entidade seria a referência da comunidade. Nós temos procurado... A pessoa pode se sentir atingida nessa questão racial, ela procura a entidade e a entidade indica os caminhos. Exatamente, essa é a nossa intenção, é isso que nós já temos feito há um certo tempo. Agora, hoje nós estamos preocupados em realmente estar discutindo isso com a sociedade. Esse espaço que nós temos aqui hoje com a TV Leme e também com a rádio e, enfim, com os outros espaços, é trazer também a sociedade organizada para que ela pense e reflita sobre a questão racial. O problema racial não é um problema da comunidade negra. O problema racial é um problema da sociedade brasileira. E nós queremos, na verdade, tentar fazer essa ponte com as instituições lemenses para saber como que elas podem minimizar essa situação. Esse fato que eu mencionei no bloco anterior, de conversar com o poder executivo e saber dele como que ele pode realmente ter uma política de ação afirmativa. Nós falamos da questão das cotas em relação ao processo educacional, mas tem vários outros tipos de programas. Na própria política também teria essa questão de cotas aí ou não? Em relação a essa questão racial, ainda não. Né? Nós não temos isso, não se tem discutido isso, não sei se talvez seria interessante. A preocupação é com a questão da educação, isso é fator fundamental e principalmente a questão do emprego. Tanto que os dois objetivos básicos da nossa entidade, a primeira é a formação da população negra, né, a formação desses jovens, desses estudantes, e depois a inserção dessa população no mercado de trabalho. Essa informação já atinge, Paulo, as crianças ou não? Uma idade um pouco maior? O que nós gostaríamos é isso que nós, nessa parceria que vamos procurar estar fazendo com o poder público, por isso dessa nossa regularização enquanto personalidade jurídica da entidade, sem dúvida nós gostaríamos de fazer muitas parcerias com a Secretaria de Educação para que pudesse já, desde o início, né, da primeira fase educacional, ter programas que possam fazer com que essas crianças tenham autoestima. Nós sabemos que não existe nenhum programa específico para tratar desse assunto. Então nós queremos nessa parceria ajudar de alguma forma o poder municipal estabelecido para que possam, tanto as crianças de qualquer raça, saber que é necessário no Brasil se ter uma política de educação interétnica, em que todas as raças sejam valorizadas, para que exista a autoestima, para que não haja necessidade mais tarde de um cidadão negro se sentir diminuído, se sentir desvalorizado. Aqui na nossa cidade especificamente, Paulo, o trabalho da ECAL tem sido constante, a coisa é pesada também ou... casos esporádicos? Na verdade, o que acontece é que ainda a estrutura da ECAL não está na vontade como nós gostaríamos. Nós temos crescido, nós temos buscado trazer também mais integrantes para que possa, então, ir realmente em busca, né, dessa aflição que existe da comunidade. Mas o que nós acreditamos é o seguinte: na medida que nós estivermos sendo um referencial melhor, a comunidade estará chegando, não só ela, e também acredito que as instituições aí estabelecidas possam começar a fazer um programa de parceria. Eu tenho falado muito isso onde eu tenho ido, que é necessário nós conversarmos principalmente com os empregadores da cidade, com as instituições aí da cidade e saber deles onde eles podem nos ajudar, como que eles podem minimizar essa situação, né? E que eles estejam atentos a essa exclusão. É necessário que eles também percebam, e eu gostaria de também aqui pedir a vocês, que num papo que você tivesse com alguma autoridade municipal, algum representante de alguma instituição, perguntasse para eles, né? Olha, eu estive aqui conversando com o pessoal da ECAL e tal, como vocês têm visto isso, como vocês, né, para que eles também possam estar no testemunho da resolução desse problema, que não é nosso da comunidade, mas que é comum de todos. Essa questão da ECAL, você tem um caso para exemplificar para a gente aí, de alguma coisa que tenha acontecido, Paulo? Jurídico,
especificamente ou alguma pessoa que tenha sofrido aí esse preconceito na carne? Nós temos recebido muitas reclamações, principalmente dos jovens, em relação ao mercado de trabalho. E você pode talvez mencionar, bom, mas a questão do mercado de trabalho é uma crise econômica que nós vivemos. Nosso problema não é de crise econômica, não é de desemprego. O nosso problema é de exclusão. Eu já tinha dito anteriormente que se você fizer... Nós fizemos um levantamento no comércio de Leme e constatamos que apenas 2% dos empregados eram negros. Você não tem atendentes em balcões negros, você não tem no setor de escritório negros, se você pegar os bancos, por exemplo, da cidade, você não tem nenhum negro trabalhando nos bancos privados. Não é? Então, é necessário que essa ausência possa ser notado por esse empregador. Os jovens reclamam muito com a gente, né, para que a gente possa realmente começar a conversar com esses setores e que eles possam notar isso. Eu não consigo, como você disse, perguntou para mim se eu era discriminado, eu não consigo entrar numa agência bancária e não me sentir discriminado. Eu não consigo entrar numa loja da cidade e não me sentir discriminado porque eu vejo que ali não tem nenhum representante da comunidade. Então nós precisamos estar conversando com esses setores para saber por que lá não tem e o que nós poderíamos fazer para minimizar essa situação. Pela sua experiência, Paulo, entre um branco e um negro, com capacidades até mais da pessoa negra, os empresários, enfim, aonde ele vai ser atendido, eles preferem o branco? Mesmo assim? Sem dúvida nenhuma. Me parece que sim. É claro que é difícil eu estar dizendo isso dessa forma, mas nós recebemos várias denúncias nesse fato. Sobre esse aspecto aí. Como é uma situação que você não consegue comprovar, porque, via de regra, a seleção se dá de um processo subjetivo, não é? Nós sabemos que tem as provas de aferição de qualidade, mas sempre se tem uma entrevista, e a entrevista é subjetiva. Então nós não sabemos exatamente onde que essa pessoa, digamos, teria falhado, se é que teria falhado. Então, mas nós temos a prova concreta. A porcentagem de negros trabalhando nesse comércio, para mim, é a prova concreta da exclusão. Um aspecto que chama bastante a atenção da sociedade como um todo, Paulo, é a questão policial. Principalmente nos abafas da polícia, os que mais sofrem realmente são aqueles da comunidade negra. O que é isso, hein? Isso, bem lembrado essa informação. Ainda, nós, inclusive, também vamos estar conversando com o CONSEG, com a autoridade policial. Temos muitas reclamações dos jovens de periferia, negros e também não negros, dessa atitude policial. Não é? Ainda, São Paulo já tem alguns programas que trabalham com os policiais essa questão da abordagem, mas via de regra, a abordagem policial se dá de uma forma, infelizmente, discriminatória. E bem parcial, né? Muito parcial. Só de um lado. Muito parcial, infelizmente. Paulo, queremos agradecer a sua presença aqui no Leme Notícias, primeira edição. Suas informações foram bastante interessantes e, evidentemente, deixamos aqui a casa aberta para vocês e principalmente a vocês lá da ICAL e que vocês possam ter os sucessos que merecem aí nessa longa jornada aí, principalmente com esses obstáculos aí. Eu agradeço a você, Bispo, pelo convite, à produção da TV Leme e estaremos à disposição naquilo que for necessário e foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. O Leme Notícias, primeira edição, fica por aqui. O nosso muito obrigado, uma boa tarde a todos e até amanhã.
Boa tarde. Quem é que já não tirou fotografias numa viagem ou em festas? Depois de mandar fazer a revelação, aquela expectativa em conferir o trabalho feito quase sempre acaba em decepção. Fotografar é quase um hábito popular, mas fazer boas fotos não é fácil. Graças à tecnologia, hoje quase todo mundo pode registrar os momentos felizes da vida com uma câmera fotográfica. Mas desde que a fotografia foi inventada, há mais de 160 anos, muita gente tem se dedicado à arte de fotografar, desenvolvendo a técnica e a qualidade da fotografia. Graças ao trabalho destes profissionais, os fatos históricos da sociedade têm sido registrados ao longo dos anos. Hoje, 8 de janeiro, é o Dia do Fotógrafo e da Fotografia. Por isso, o Leme Notícias, primeira edição, traz como convidados 2 fotógrafos profissionais conhecidos na cidade. O fotógrafo Mário Nagata, que desde a infância ajudava o pai nos estúdios de fotografia e que iniciou muitas pessoas em Leme nesta profissão. Um deles é o nosso outro convidado, o fotógrafo Reinaldo Donizete, que além do seu estúdio se dedica a ensinar os princípios da fotografia aos alunos de comunicação da Unifiam. Fique ligado, o Leme Notícias é informação de primeira para você ficar por dentro de sua cidade e dos assuntos que tocam a sua vida. Nós voltamos já já, um instante só. E vamos falar de fotografia hoje, o Dia do Fotógrafo, recebendo aqui, já agradecendo a presença desses 2 profissionais competentíssimos, bastante conhecidos em nossa cidade, e apenas fazendo uma pequena correção, o nosso querido Reinaldo Donizete, como todo mundo conhece, o famoso Pinga, além de ministrar aulas na Unifiam, também em Pinhal, na cidade de Pinhal, na CREUP. CREUP. Correto, está feito o registro aí. Mas como é que iniciou essa história da fotografia? Mário, você que é um pouco mais, vamos dar preferência ao Mário aqui em função da idade, não chamando de velho. Opa. Mas um pouco mais tempo já nessa área. Como é que começou essa história toda, Mário? Bom, antes de tudo, uma satisfação estar aqui com vocês. Igualmente. E do início a gente começou assim com o pai da gente, entendeu? Sei. Então seria de pai para filho que começou essa profissão da gente, né? Então todos os fotógrafos geralmente começam nesse sentido, assim. Sei. O pai passa para o filho e vai se tocando. Entendeu? Mesmo porque antigamente não existiam escolas, Não existia escola, né? exatamente. E hoje existe já a escola profissional nas faculdades, entende? Correto. Na universidade, né? De fotografia mesmo. Entende? Especificamente de fotografia e jornalismo. E o seu pai foi o primeiro fotógrafo aqui, né, Mário? Não, eu e meu pai, quando ele veio, nós viemos de São Paulo, mudamos para Rio Claro, ficamos 7 meses em Rio Claro, depois ele comprou de um outro fotógrafo que radicava em Leme aqui. Sei. Entende? Então a gente tem notícia de que era do antigo dono, chamava-se Macedo. Macedo. Isso foi nos anos de 1954. 54. Isso, quando Leme ainda não tinha asfalto, era uma cidade muito pequena. Correto. E depois disso ele continuou e foi embora, né? E os filhos todos entraram seguindo por esse caminho? Exatamente, na mesma profissão. E o Reinaldo Donizete aqui foi um aluno de vocês lá? O Reinaldo Donizete, ele começou com a gente também, desde menino, pequeno, né? E ele foi aprendendo também a profissão. E aí, até hoje, então hoje ele já está no que ele está, né? Como é que foi esse início, esse aprendizado? O aprendizado aí, eu comecei lá no Foto Leme, né? Com os irmãos lá, o Mário, o Queji, o Jorge. E também eu tive o prazer de conhecer o seu Seiti Nagata. Isso. Que é o pai do Mário. E eu comecei lá no setor, vamos dizer, fazer cobrança e tal, e depois a gente passou lá dentro a manusear, fazer a fotografia, a começar a tirar as fotos no estúdio, que até então eram fotografadas com lâmpada. Não se tinha um flash no estúdio, certo? Eram chapas e depois eram retocadas e aí era feita a fotografia 3x4, como tinha as fotografias de social, né? Casamento, batizado, né? A gente foi indo, chega uma hora, você sai para continuar fazendo o trabalho, né? E o pessoal continuou, está até hoje na profissão e
E estamos hoje aqui reencontrando, né? Depois de 25, 20 e poucos anos ao lado aqui para comemorar o dia da fotografia, o dia do fotógrafo. Por falar em fotografia, e a gente passou aí dando uma pincelada na história de Leme ligada à fotografia, mas vamos voltar um pouquinho mais atrás. Essa história de fotografia começou em 1826, né? Exatamente, em 1826 por Niepce. Niepce. Isso. E foi, era um francês, por acaso? né? Foi por um como é acaso. que foi a história? Você podia... A fotografia foi todo por um acaso que aconteceu. Acaso. Isso. Depois, em 1835, o Daguerre tinha guardado no seu armário uma chapa impregnada de iodeto de prata. E nisso daí, entrando uma luz pela janela, registrou nessa chapa de vidro, coberta de iodeto de prata, a imagem. Aí quando ele tirou, ele percebeu que saiu a imagem impressa no... Parece que nós temos essa imagem exatamente, aí, Renato. Aqui, é interessantíssimo, foi por acaso. Foi muito bem lembrado pelo Mário aí. Aqui, se Vamos mostrar aqui nessa câmera aqui, ó. Quer dizer que existia um buraquinho entrando uma luz... Através da janela. Através da janela. No armário. Isso. E... Essa é de 1835. 35, exatamente. Nasce a fotografia, está escrito Nasce a ali. fotografia, isso. Quer dizer que esse ponto de luz... através do armário. Através do armário. Do armário. Ele não tinha essa chapa. E, por exemplo, nitrato, hoje é chamado nitrato de prata, né? Como ele é sensível à luz, ele registrou uma imagem dessa. Aí começou a nascer a fotografia. Aí nós temos aqui em 37 a segunda fotografia. Essa aqui é considerada oficialmente a primeira. Oficialmente a primeira. Essa aqui já é uma fotografia em estúdio já. Essa seria a segunda. Isso. Essa já foi planejada, né? Essa já foi planejada. Essa já foi planejada. Isso. E ela retrata o que ali? Uma criança, é isso aí? É uma criança, um estúdio ali, né? Nós estamos mostrando ali, ó. Isso. Essa já foi planejada. Planejada, tem lá, isso. Depois aqui tem várias fotografias aqui, né? Tem já com veículo aqui, Aí já é um passo mais adiante desse início aqui, esse início por acaso em 1826. E o que baseou depois nessa questão das câmeras fotográficas é essa caixinha que você trouxe aí, que exemplifica muito bem como é que foi o início. Você podia mostrar pra gente ali, Reinaldo? Vamos lá. O Reinaldo vai pegar ali uma caixinha que tem até um nome interessante, né, Mário? Como é que é? Pinhole. 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 É uma caixa com orifício, né? É uma caixa com orifício. Uma caixa com orifício. Isso aqui vai um papel, ela é toda, dá para mostrar aí, Danilo? É toda escura por dentro, toda escura por dentro, é uma câmera fotográfica, tá? Se você apanhar uma câmera fotográfica aqui... Quer dizer que uma criança pode pegar uma caixinha de sapato Pode, uma caixinha de sapato, uma lata de leite ninho, um vidro, ela tem que deixar escura, como a câmera fotográfica... Deixa eu pegar uma outra aqui. Tem que revestir com esse papel escuro aqui. Reflexo, né? Porque ela não pode refletir. E aonde que é o furo aqui? É mínimo? Seria aqui na frente? Cara? Normalmente é na frente. Isso, aqui abre e fecha. Né? Aqui seria o furinho, então, para passagem da luz. Isso. Correto. E aí você tem que botar o que aqui para registrar essa foto? Papel fotográfico. Papel fotográfico. Isso. E é fácil das pessoas arranjarem esse papel fotográfico? Aqui a câmera. A câmera também ela é toda escura, mostra. Aí, quer dizer, é o princípio da caixinha aqui, né? Isso. Toda escura. Apenas com a entrada de luz aqui. Isso. Essa antigamente usava muito folha. Essa folha, né? Hoje já não se usa, não se utiliza mais folha. Não, isso não tem mais. Então, isso é bem coisa antiga. Isso aqui é de que ano, hein? Tem ideia? Isso aí deve ser de 1940, segundo os historiadores aí. E é uma máquina que funciona hoje em dia também? Está funcionando. Existe filme para ela? Existe filme para ela. É filme 120 da linha profissional. Né? Já é a linha profissional, formato 6x6 do 120. E aí mas tem filme para... Uma pessoa que tem uma máquina dessa aqui, vamos dizer, o Reinaldo, ela consegue hoje fazer boas fotos com essa máquina aqui? Excelente fotografia. Porque existiu, evidentemente, a tecnologia de hoje é fantástica, né? Isso. E quanto mais para frente, mais as máquinas fotográficas, essas câmeras ficarão cada vez mais
refinadíssimas, vamos dizer assim. Mas hoje em dia dá para se fazer uma boa foto com essa máquina aqui. A pessoa não precisa jogar fora. Não. Encontra-se o filme, Existe filme tanto branco e preto como colorido. E por que começou? Começou com branco e preto, logicamente. Que se dá um valor maior a essa questão do branco e preto. Por quê, hein? Eu acho que é saudosismo, né? Então, daí a pessoa, antigamente se fazia muito branco e preto, era em termos assim, 99% era de branco e preto, Sim. E o colorido era mínimo. Colorido é coisa de quando, hein? Ixi, não tem mais... O colorido ele começou a vir para o Brasil aqui na década de 50, certo? Porque em 1921 a Kodak instalou o primeiro escritório aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. 1921. Ano passado nós tivemos 80 anos de Kodak no Brasil. No Brasil. Aí começaram a desenvolver, mas quem chegou e colocou mesmo o colorido aqui foi o Kurt. Inclusive existe aí hoje em dia um filme com o nome, né? Tinha até o filme Kurt e tal. Ele fez o trabalho de malote. A gente não tinha condição de fazer esse trabalho no laboratório. Então ele fazia a panha e fazia a revelação colorida. Depois a gente foi aperfeiçoando, hoje a gente chega a fazer as fotografias coloridas aqui sem problema nenhum. Agora, nós tivemos a questão de alguns anos atrás, Reinaldo, você se recorda, o Mário também, aquele memorial aqui da nossa cidade em que juntou-se aí fotos e objetos, jornais de época, para que esse memorial seja aberto daqui a 50 e poucos anos, se não me falha a memória. Mas exigiu-se na oportunidade, não sei se isso foi uma questão de fazer com que todos trabalhassem pelo mesmo ideal no sentido da fotografia, que essas fotos fossem preto e branco, não foi isso, né? Foi. Parece que a durabilidade dela é maior. Apesar de que está acontecendo hoje em dia, é que a Kodak, por exemplo, a Fuji, são as multinacionais, eles estão lançando o filme preto e branco com o mesmo processo do colorido. Quer dizer, a tecnologia também mudou aí. Mudou também, mas na realidade aquela que tem maior durabilidade é aquela que é feita no branco e preto mesmo, com todas as químicas do branco e preto, que vão 5 químicas no caso aí, né? 5 drogas, hipossulfito, bisulfito, brometo de potássio, um monte de química que compõe a solução, o revelador, para fazer branco e preto. Na colorida já não vai tudo Já não isso. vai, né? Porque ele é o mesmo processo do colorido. Então a durabilidade maior é aquela que é feita no processo antigo ainda, do branco e preto mesmo. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar esse papo aí. O Leme Notícias, primeira edição, volta já. Fica aí. O Leme Notícias, primeira edição, hoje falando sobre fotografia, recebendo os nossos convidados, o Mário Nagata e também o Reinaldo Donizete, 2 profissionais da área em nossa cidade. E nós falávamos no bloco anterior com relação a essa questão das fotos colorida ou preto e branco. Existe uma certa preferência, algumas pessoas preferem realmente o preto e branco, e o Mário explicava em detalhes de que a foto preto e branco dura mais em função do processo químico. Exato. Porque ela passa, né? Mas são 5 processos apenas. Isso. São 5 drogas, seria? 5 drogas que compõem isso, a química do branco e preto. Do branco e preto. Isso. Por isso dura mais. E o que você tinha que nos mostrar aí, Reinaldo? Aqui tem as fórmulas, tem um livro aqui. E aí existem as fórmulas. Esse livro aqui faz parte do currículo dos alunos lá da faculdade. Os estudos, isso aí é indicado pelo coordenador lá, o professor Maurici, assim como o coordenador lá da CREUP, o Sr. Bosri. É indicado para os alunos. Então os alunos aprendem a fazer fotografia com esse tipo de química aí. Esse é o manual do fotógrafo. Manual do fotógrafo. E o que precisa para ser um bom fotógrafo? Porque hoje em dia qualquer pessoa tem em casa uma máquina fotográfica, o jovem principalmente, que vai passear, que vai para lá, vai para cá, está sempre registrando aí esses momentos. Existe aí
uma técnica, porque é colocar a câmera na frente dos olhos e apertar o botãozinho lá. Mas não é bem isso não, né? Não. Precisa ter um pouco mais de técnica. Isso, a pessoa tem que conviver. Cada vez que a gente convive mais, a gente vai aprendendo mais, entendeu? Então a gente tem que ver as técnicas, por exemplo, tem vários tipos de técnica para se fotografar. Jornalismo é uma, portrait é outra. Entende? Casamento é outra, festa é outra. Então são vários. Industrial. A industrial, tem a aérea, publicitária, são todas, cada um tem uma maneira de ser feita, entendeu? Então todas essas coisas aí que vão compor a técnica de cada um, entendeu? Você falou aí na foto aérea, em que se pega uma área enorme. Como é que é feito isso? É tudo por etapas? Monta-se depois ou tira-se num plano geral? Não, pode ser num plano geral. Pode ser num plano geral. Mas é uma máquina especial, não? Não, pode ser uma máquina comum. Uma máquina que ela comum. tira, exatamente. Porque aí depende da altitude do planador ou do avião, ou do helicóptero que seja. Então, se você aproxima mais, é claro que você se deixa normalmente no infinito. Aí você aproxima mais ou afasta mais, entende? Ou você pode puxar com o zoom também. Mas com o zoom você tem que segurar mais firme a máquina, porque ela pode tremer. Exato. Né? Porque hoje em dia tem as máquinas zoom que são mais fáceis para trabalhar, né? São mais modernas. Então você pode captar, por exemplo, uma imagem que está longe e trazer aqui perto. Mas para isso daí você tem que ter uma firmeza maior, entende? Porque senão a distância é muito grande. E um milésimo de milímetro, ele dá uma distância muito grande. Acusa um problema. Exatamente, por causa da distância, né? E por que antigamente demorava-se uma semana para se revelar meia dúzia de foto 3x4, hoje em questão de 5 minutos? O que mudou aí? Exatamente por causa desse. O problema também é que hoje se tornou mais fácil, né? Se facilitou muito mais. Antigamente... o material ficou mais fácil, mais acessível também de trabalhar. Isso. E hoje todo mundo tem o seu laboratório ou não? Porque antes eu lembro perfeitamente, antes você fazia a fotografia em estúdio, então você tinha que preparar a luz, não era flash. Então preparava a luz, dava aquele jogo de luz, aquele banho de luz, depois você pegava a chapa, era revelada, era filme rígido, aí era secado, depois ele era retocado e depois que era feita a impressão. E por o papel, hoje ele tem uma base, papel fotográfico, ele tem uma base de plástico. Plastificado. Então hoje você lava ele menos tempo. Hoje você lava ele em torno de 10 minutos, já pode ser seco. Papel branco e preto. Antigamente ele era de fibra, embora a durabilidade é bem maior, então precisava ficar lavando de 3 a 4 horas. Esse é o papel que vocês utilizam hoje? Isso, branco e preto. Branco e preto. Essa é uma folha virgem e foi revelada a propósito para mostrar que o papel fotográfico é branco. Quando ele toma a luz, aí ele fica preto, que a turma fala que queimou a foto. Queimou a foto. Porque se queimou é um bom sinal. Isso. A foto saiu. Se não queimar, não saiu a foto. Se não queimar, não sai a foto. Exatamente. Se você abrir a caixa numa luz branca, então ela vai ficar preta. Antigamente, falando em queimar, existiam aqueles fotógrafos antigos que tinha lá um preparado de pólvora em cima da máquina, que lá explodia. Aquilo lá que era o flash da época. Exatamente, aquele era o flash. Naquele milésimo de segundo ele soltava aquele flash e registrava a cena, né? Não era perigoso, não? Perigoso. Tem pessoas que chegavam a queimar a mão, porque aquela é uma espécie de uma pólvora, né, que eles soltam lá. E dá aquele clarão, então tem pessoas que usavam até um pano protetor para não queimar a mão. Porque era realmente. E depois dessa era veio aquela das lâmpadas, né? Que colocavam no flash, cada uma que queimava você tinha que jogar fora. Usava um monte de jogava e levava o bolso cheio de lâmpada para poder fotografar, entende? Então, o Reinaldo está mostrando aí o que você foi pegar lá? Uma máquina fotográfica antiga? Está funcionando ali? Ou não? Mais moderna? Vou pegar aqui, o Mário falou sobre uma câmera, aqui tem um flash descartável. Isso, exatamente. Que batia 4 fotografias. Quem que já não usou esse flash aqui, hein? A câmera aí, Kodak. Colocava-se o flash aqui, né? Isso, encaixadinho aí. Você batia aqui. Seu outro modelinho. Mais ou menos nessa forma aqui, né? Hoje tem um flash eletrônico. Essas máquinas contribuíram para que as pessoas saíssem
daquele temor de uma máquina fotográfica, porque somos simples, apertou o botão aqui, ela registra, o mal ou bem está registrado realmente, exatamente. E eu acho que isso foi popularizar realmente essa questão da fotografia. Na realidade, quem popularizou as máquinas fotográficas, na verdade, foi a Kodak. Eles iniciaram com uma maquininha chamada Rio 400. Rio 400. Lançaram... Então eles lançaram essa máquina aí no mercado, a preço bem baixo, né? Então, quer dizer, todo mundo pôde ter acesso, todo mundo pôde ter acesso e registrar os momentos, né? Você tem essa foto aí, não? Aqui tem umas câmeras de 1890, 1896, 1900, seguindo aí. Quer dizer, são câmeras bem antigas e de uma tecnologia não muito atuante, vamos dizer assim, aí. Mas o princípio é o mesmo, né? Exato. O princípio das máquinas fotográficas são todas oriundas desse processo aí. Quem trouxe foto aí pra gente dar uma olhadinha numa comparação de fotos? Você trouxe ali, Reinaldo? Fotografia? Fotografias aí pra gente tem aqui conhecido. Conhecidos aí? Conhecido aqui, o Poço São José. Poço São José, de que ano é aqui? Esse aí é de 1978. Aqui em cima, o antigo Poço São José, preto e branco. Embaixo aqui, essa fotografia foi feita ontem. Inclusive, estava com muita chuva. O poço passando aí por uma reforma geral, né? Isso. Quer dizer, as pessoas têm saudade mesmo desse tempo aí, né, Reinaldo? Mas aqui é capaz de abrir, né? Poço São José. Qual é a outra aí? Aqui, Pernambucana. Casas Pernambucanas? De que ano é isso aqui? Isso aí, o pessoal fala aí que é aí por 1900 e... Isso aí na 29? Avenida 29 na de agosto? 29, onde a Caixa Estadual. Onde a Caixa Econômica do Estado de São Paulo. Depois a Pernambucana foi lá onde é o Banco Mercantil e depois ela foi até onde hoje. As pessoas com um pouco mais de idade devem se lembrar disso aqui. Você lembra disso aqui, Marco? Não. Que eu lembro, não é do seu tempo? Quando eu mudei aqui em 54, eu era criança ainda, né? E a 29 de agosto só tinha um pedaço que era calçamento. Sei. Padre Julião era terra. Rafael de Barros também um pedaço que é calçamento. O resto era tudo pasto em volta. 54. Você tem para nos contar aí algum fato pitoresco que aconteceu aí nesses anos todos de foto, num casamento, numa festa, aquela história da câmera escondida praticamente, né? A pessoa caiu lá atrás, trupicou. Tem um fato desse assim, você se lembra? Pode ser político também, viu? Não, tem vários fatos, mas a gente não recorda esse momento, a gente não guarda, assim, porque tem acontece vários fatos pitorescos, né? Mas a gente não guarda. Foi você que fotografou o casamento do bispo? No convento? Aí já é um fato histórico, né? É um fato histórico. Posso contar uma aqui? Foi o padre Renato que fez o casamento no convento. Correto. Terminou-se lá, ele pediu para o pessoal para ir até a festa que ele estava, e é a primeira vez que ele, padre Renato, fazia o casamento de um bispo. Correto, foi essa a frase final que ficou, né? E realmente foi um fato pitoresco. Mas eu não quero um fato pitoresco do meu caso, eu quero que vocês contem de outros. Aí, Reinaldo, alguma coisa interessante aí que você se recorde aí, principalmente você que é ligado a essa questão dos políticos aí, muita gente... Os casos mais interessantes, eu sempre passei aqui, pessoal, praticamente a maioria dos casamentos que fazia aqui era foto Leme, era a noiva atrasar, né, Márcio? Chegou a noiva atrasar quase uma hora. Isso, exatamente. Tem que não é muito uma hora, né? Não é muito, entendeu? Aí ficava o noivo lá. Como é que o noivo fica lá na igreja, por exemplo, a igreja imaculada, lotada, e todo mundo, e a noiva não chega. A preocupação vai aumentando. E quando cai a aliança? Exato. O noivo ia procurar aliança, noivas, padrinhos. Aí que é duro. Já aconteceu muitos casos desses. Já aconteceu de cair a aliança na hora ali? Começa a rolar. Começa a rolar. Aí tem que procurar. Todo mundo começa a agachar e ficar procurando. São os fatos que... São fatos, mas são fatos que acontecem. Às vezes um padrinho que desmaia, já foi no casamento, o padrinho desmaiou, tira todo... O clima da solenidade, né? Isso acontece mesmo, né? Quem que é mais... Quem que gosta mais de ser fotografado? A criança, o homem, a mulher? Eu acho que a mulher, né? A mulher. A mulher gosta mais. Ela se prepara mais? Ela se prepara, produz. O noivo chega, por exemplo, no caso do casamento, o noivo chega lá, ele quer tirar o paletó, a gravata e quer tomar. Mas sem ser assim, em motivos de casamento, festas, assim no dia a dia. O homem é mais exigente, a mulher? A mulher, né? A mulher, né? Até para tirar uma foto 3x4, ela quer. 3x4, Você vai fazer uma foto agora para carta de habilitação, a mulher vai mais preparada. Não tem isso.
Sempre a mulher é mais vaidosa. Mais vaidosa, né? Mais vaidosa. Tá bom, eu acho que a gente, nosso tempo realmente é muito curto, Mário e Reinaldo, mas deu pra gente passar rapidamente aí por essa questão da fotografia e nesse finalzinho do programa eu quero cumprimentá-los aí, porque são dois profissionais competentíssimos que a cidade reconhece como tal e queremos agradecer mais uma vez a presença de ambos aqui no Leme Notícias primeira edição e cumprimentar através de vocês toda a classe aí dos fotógrafos, tá bom? Muito obrigado pela presença. Obrigado. Uma boa tarde. Uma satisfação. O Leme Notícias primeira edição fica por aqui. Para você uma boa tarde e até amanhã.